Estamos de volta com a entrevista coletiva. O meu convidado de hoje é Luiz Viana Queiroz. Ele é presidente da OAB aqui na Bahia. Doutor Luiz, qual é o tamanho dessa distância entre o cidadão comum e a justiça, com seus ritos, com as suas palavras muito específicas? Eu acho que essa é uma distância muito grande. Eu acho que, infelizmente, o cidadão brasileiro, ele se sente muito, assim, não acolhido pelo judiciário, pelas instituições todas, inclusive entre essas instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui ontem, por exemplo, para a posse do presidente da OAB de Piauí, e ao chegar em Piauí com o carro com a marca da OAB, entrei no hotel, um cidadão que eu não conhecia, passei a conhecer ali, me interpelou, dizendo que a justiça não estava funcionando em Piauí, como se eu fosse responsável pelo não funcionamento. É um equívoco. A ordem, ao contrário, tem tido um posicionamento sempre muito crítico. Mas as pessoas são muito distantes. Por quê? Porque existe toda uma formalidade nos processos judiciais que faz com que as pessoas não entendam, não compreendam e fiquem decepcionadas com a lentidão, com o desentendimento. Eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que melhorar a qualidade do ensino jurídico, facilitar também para as pessoas do senso comum entenderem o que está acontecendo. Porque não é difícil entender o que é o justo, o que é o injusto. O difícil é entender o rito procedimental. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, um advogado de defesa na área criminal, na área penal, muitas vezes acaba sendo interpelado, porque você vai defender aquele monstro, porque existe a dificuldade mesmo da compreensão da necessidade da ampla defesa e da diferença, né, entre a posição do cidadão, da vítima e a posição do Estado, né? Exatamente, até porque é uma conquista civilizatória que todos têm direito à ampla defesa. Quer dizer, todos têm direito de esgotar a sua defesa através de um profissional tecnicamente habilitado para fazer a defesa que, se o réu soubesse, ele mesmo faria. Mas como ele não tem habilitação técnica, ele transfere isso para um advogado. Então é preciso que as pessoas compreendam que existem processos que são formais e que tem que ser garantida essa formalidade, e que isso não significa necessariamente que você esteja defendendo a impunidade. Eu, por exemplo, como presidente da OAB, defendo sempre o devido processo legal e a mais ampla defesa, mas também defendo que os bandidos vão para a cadeia. São coisas diferentes. E que, de preferência, sejam punidos rapidamente, depois do devido processo legal. Depois do devido processo legal e bem defendidos por advogados. Agora, doutor, como aproximar essa justiça, esses ritos, essas palavras? Como traduzir isso para o cidadão comum? Eu acho que é possível se a gente melhorar a comunicação. Eu acho que o judiciário sempre foi muito fechado em si mesmo e tem que fazer um esforço para abrir-se e explicar às pessoas, todos nós, das pessoas mais simples às pessoas mais sofisticadas, todos nós temos sentimento de justiça. Esse sentimento de justiça vai sendo formado na família, na escola, na sociedade. O que a gente precisa, o judiciário, eu acho, tem que mostrar às pessoas que é possível entender que aqueles ritos processuais se destinam a fazer melhor justiça e não pior. Aliás, eu na OAB também estou fazendo um esforço grande, vamos fazer uma revolução em termos de comunicação para abrir a OAB para as pessoas e para os advogados, para que eles entendam para que é que a OAB serve, para que é que ela vai servir para os advogados e para a sociedade. Eu acho que a chave, Silvana, é a comunicação. O judiciário precisa se comunicar melhor com a sociedade. E como é que tem sido essa experiência ainda recente do senhor, né? À frente da presidência da OAB aqui na Bahia? Eu posso em 1º de janeiro, estou completando agora 3 meses. Ontem um colega que trabalha conosco, o Wellington, ele disse que eu já corri 14 mil quilômetros nesses 3 meses. Eu estou correndo no estado mesmo, estou indo a todas as subseções, vou frequentar todas, são 31, não fui a todas ainda, mas irei, para abraçar, para conversar, para dialogar com todos os colegas advogados. E são muitas até as dificuldades, né, dos advogados no interior. Ô Silvana, tanto no interior quanto na capital. No interior eles estão sofrendo mais porque a justiça é menor. Em todos os lugares que eu chego, o diagnóstico é mais ou menos o mesmo. Faltam juízes, faltam serventuários e falta estrutura. E os advogados são pressionados pelos clientes e não conseguem dar solução aos seus processos. Então, eu estou propondo, inclusive, já fiz um diagnóstico com o auxílio de todos os colegas, o diagnóstico do Poder Judiciário na Bahia, e estou pedindo ao presidente do Tribunal de Justiça uma audiência para levar a ele como contribuição crítica para que a gente possa encontrar os problemas e propor as soluções. Uma das soluções que eu estou propondo é a criação de uma mesa permanente de negociação com a OAB, Tribunal de Justiça, Associação de Magistrados, Sindicato de Serventuários, com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se a gente conseguir sentar, pelo menos, para discutir os nossos problemas comuns, eu acho que já é um grande avanço. Ontem, em Piauí,
o advogado Paulo Cabral, que fez uma belíssima saudação ao presidente Genivaldo, que estava tomando posse, ele disse o seguinte: essas figuras todas, os juízes, os advogados, os promotores, estão em navios diferentes, mas no mesmo oceano. E assim como cidadãos, né? Assim como os cidadãos. Nós precisamos que esse oceano permita que a gente cumpra o nosso papel de realizar a justiça. Doutor Luiz, muito obrigado. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço, Silvana. É sempre uma alegria conversar com você e seus telespectadores. Para você também uma ótima semana e a gente se encontra no próximo domingo, Entrevista Coletiva.